E agora vamos ao teatro? Fomos ao cinema, temos dicas de filmes e agora vamos ao teatro e assistir um espetáculo super legal que está em cartaz no Teatro Cacilda Becker, que é a peça Armar. No elenco tem Bruno Perillo, Rita Pisano e a direção de Paulo Azevedo. A peça conta a história de um homem que está em procura do amor inusitado, do amor à primeira vista, e ele acha que vai acontecer isso no metrô. Interessante, né? Quer saber mais dessa história? O elenco vai contar tudo para nós. Peça Armar, agora aqui no programa Cine Cultura. Hoje no Cine Cultura temos o elenco da peça Armar. Armar de armar o amor. Pode ser assim? Ficou bom? Claro. Tá boa a abertura? Tá boa. Tá ótimo, então. Tem ao meu lado Rita Pisano e Bruno Perillo. Bem-vindo ao Cine Cultura. Antes de tudo, obrigado pelos presentes. Ele não. Ele nunca, não, ele não. jamais. Não. Jamais. Hashtag ele não. Ótimo. Gente, fala desse trabalho pra nós. Que conta a história desse homem e dessa mulher, independente do gênero, de dois seres humanos que tentam viver ou tentam entender esses encontros casuais da vida, onde se ama e onde se arma o amor. Ai, que delícia, né? Fala um pouco pra nós esse trabalho. Vai lá. Vai, ficou pra você. Jogou a bola pra você. Olha lá. Não, eu acho que Armar conta a história de um homem que anda pelas ruas do metrô, pelo metrô de uma cidade, e ele acredita no acaso como meio para viver a vida. Ele acredita que as coisas acontecem pelo acaso. E ele decide que o amor também acontecerá dessa forma. Então ele cria um jogo para ele mesmo, que se ele cruzar com uma mulher que o interesse, e que se por acaso eles trocarem olhares pelo reflexo da janela, o jogo começa mesmo que ela não saiba. Delícia. E aí ele cria um percurso que ela precisa cumprir, de sair em determinada estação, descer em determinado ponto, e se ela o fizer, ele vai falar com ela e tudo vai dar certo. Mas, Bruno, eu acho que não é um jogo isso. Acho que é um pouco da vida real da gente. Porque, gente, eu acredito no amor à primeira vista, num olhar, num toque, ou num passar. Eu acho interessante, não pode ser, Bruno? Eu acho que sim. Ele não tá... Porque se você ampliar para o campo macro, eu acho que está falando da vida mesmo. É um jogo que ele estabelece para ele mesmo como uma forma de fazer esse acaso acontecer. Assim. Então, na verdade, ele está botando força para que alguma coisa aconteça. Ele está se movimentando, né? Então, eu acho que tem regras. A gente estava até falando outro dia disso. Tem regras muito claras, mas dentro dessas regras é uma liberdade máxima. Então, acho que é uma coisa que ele cria para ele, mas que vale assim como um modo de vida, vamos dizer assim. Né? Mas o que eu acho que é interessante da peça é que, embora ele crie todo esse jogo, o que acontece é que ela não cumpre todas as etapas e mesmo assim ele vai falar com ela. E aí, na verdade, a peça começa. E a peça é essa tentativa de entender esse lugar de um relacionamento. Mas eu acho que ela ultrapassa só a questão de uma relação a dois. E ela tem a ver também com os percursos que cada um faz para entrar em contato com o outro. Que jogos eu estabeleço comigo mesmo, né? Quando essa regra é limitadora para um contato e quando ela me permite chegar perto de alguém. Como que eu faço para descobrir aquele que está do meu lado, né? E como isso se transforma no amor e como são todas essas etapas, assim, né? Ai, que bárbaro. E ela, como que ela reage, Rita, diante desse jogo todo? Como que ela lida com isso? Como que ela entende essa jogada? E eu acho que a gente está inspirado num conto do Cortázar, onde ele é o grande condutor da história. Mas na peça, o jogo é dos dois, porque ela também o percebe e ela também quer um encontro. Então, a princípio, ela entra nesse jogo dele e depois ela pega o jogo para si. E juntos eles ficam tentando entender como que eles vão fazer com esse lugar que eles entraram, que tem a ver com esse encontro que vai se estabelecendo. Isso é uma forma de trazer um pouco da vida de cada um em cena, não é? Sim. Porque as pessoas também se conhecem, às vezes se interessam de uma forma, hoje está comentando aquela coisa rápida que desperta muita coisa, né? Ou às vezes não, leva anos para se entender, mas no momento ele se encaixa. Eu acho que a encenação ela trabalha muito dentro disso, assim, a gente não cria um personagem exatamente, é quase uma performance. Então a gente está falando muito de Bruno e Rita,
do Paulo, que é o diretor e autor. E a gente trabalha nesse espaço que é um espaço Isso aqui público, é um metrô. é como se fosse um vagão de um metrô. Vagão de metrô. Tanto que muitas pessoas que vêm As pessoas assistir, sentam né, aqui, elas contam que, nossa, mas eu vivi algo parecido, eu me vejo nele, eu me vejo nela, nossa, aconteceu isso comigo. Estando sentado aqui, assim, e a gente passando por aqui, O público participa da cena de alguma forma? Eles são convidados? Ou... eles sentam aqui, eles assistem a peça desses assentos aqui. Não existe uma interação direta, mas sim, o Não público é uma pode peça ficar perto. interativa, assim, né? Ninguém bárbaro fica isso. colocado em nenhuma situação que tem que participar, mas é como se estivesse participando. Assim. Pro ator, esse tipo de ação, de você ter o seu público no seu palco, muda pra vocês? Porque você fala num teatro de arena, ele tá ao seu entorno. Às vezes, Doroteia, por exemplo, o público estava ao lado, fazia parte da cena, mas estava ao lado. Como que é pra vocês? Pro ator, muda essa questão de saber ou não? Muda bastante. Muda muito, cada noite é uma coisa. Porque são as pessoas, elas podem se movimentar nesse vagão também. Então, o tempo inteiro a gente está em relação a essas pessoas que estão compondo O esse espaço com a improviso, ele gente. tá aqui ao mesmo tempo, então. Sim, Ele pode estar fazendo Porque a parte. gente dá sempre. algumas induções que as pessoas podem mudar de lugar também durante a peça. Não é um lugar fixo. Então, é como se fosse um lugar de passagem mesmo, como um vagão de metrô. As pessoas entram, saem, podem Que legal. E o ver de texto? vários ângulos, né? Fala um pouco como que foi chegar nesse texto, essa parceria com a direção, como que foi esse envolvimento todo, porque, gente, quando você fala de teatro, você faz parte de um processo tão rico, não é simplesmente o que está em cena, mas tudo aquilo que já está sendo acontecido há um ano atrás, que está sendo desenvolvido. Fala um pouco desse processo para nós. Fala, começa. Então, o Paulo Azevedo é o diretor da peça, ele pegou o conto do Cortázar e começou a fazer a adaptação. O conto, se você lê, ele não é exatamente o que acontece aqui, né? Ele fez uma livre inspiração, vamos dizer assim. Então, um pouco como a Rita falou, que a mulher acaba também tendo o peso do jogo, do jogo ser dos dois, assim, Abriu não com só dois personagens. Exatamente, não só da questão do cara, como é no conto. Mas foi um processo onde o Paulo começou trazendo alguns jogos que a gente fazia em sala de ensaio. Então a peça inteira montada por pequenos jogos. Todas as cenas têm jogos que por trás, não é evidente para a plateia, mas por trás balizam um pouco a nossa ação. E a partir desse jogo de ensaio, na sala de ensaio, e com coisas que a gente trazia, com coisas que ele trazia, essa dramaturgia foi sendo construída por ele, né? Foi um processo mais diferenciado, então, de alguma forma, Rita, hein? O que vocês acham ou não? Ou é dentro do processo de teatro? Foi dentro... É que os processos são tão... É que não existe um formato, né, gente? Não existe aquele quadrado. Cada Mas hora... acho que é diferenciado no sentido de que você não tem um texto pronto, você chega para os atores e assim, você vai fazer o personagem X ou não é isso, né? Foi colaborativo nesse sentido, né? Os materiais que a gente trazia de improviso, ele também ia pegando, ia reescrevendo. E a gente leu muita coisa para além do conto, a gente assistiu muito filme. Quais? Então, o cinema e a literatura são inspirações fondantes, eu acho. E tem muito filme que aparece na peça, e muito livro que aparece na peça também. Eles fazem um jogo de memorizar pequenos diálogos de filme, e esses diálogos aparecem assim, em alguns momentos na peça. Então é um outro jogo. Tem o Vento Levou? Não, ai, não tem. O Vento Levou. Aquele, todos, aquela carta branca. Projeção mapeada, uma equipe bem incrível, assim, com uma história, né? Em teatro. Fala um pouco para nós a questão da produção, desde palco até os bastidores. Putz, olha, a gente está com uma equipe muito incrível, assim. Foi super bem recebido, muito. Não, os meninos da produção, Leandro e Rodrigo, são, queridos. assim, incríveis, a fulanas, eles são maravilhosos. São 10. E eles estão com a gente desde o começo, assim. Muito no começo eles entraram, né? Super parceiros. E eu acho que é uma equipe, além de muito competente, extremamente amorosa. Isso faz toda a diferença no trabalho, porque... É mais quando é teatro, né, gente? É tudo muito visceral, né? Não, e porque já é tão difícil fazer arte no Brasil, já é um trabalho de resistência desde o começo,
visto que a gente trabalha pra caramba e é muito difícil conseguir, desde patrocínio a lei de incentivo, as coisas não são não assim. entendem que a lei de incentivo é uma forma usada para beneficiar. Gente, não é assim, né? Mas também ninguém quer entender. Isso que mais me preocupa é isso. Não é não saber, a falta de interesse das pessoas de não entender. Então isso chega a ser irritante. Um país onde tem 80% da população não pisa no teatro. Agora você vira e fala, você vai passar o serviço da peça e o preço, você fala assim, eu não entendo porque ninguém vê. Mas... Enfim, mas o que eu quero dizer é que a gente já está num movimento tão grande de resistência que quando se agrega uma equipe amorosa e talentosa, aí a coisa acontece de uma maneira muito mais possível, assim. E eu acho que dá um pouco o sentido do trabalho, né? Porque por que fazer teatro hoje? Por que falar sobre o amor hoje? Por que juntar essas pessoas agora, assim? Eu acho que só dá para fazer isso se faz muito sentido para toda a equipe, né? E é uma equipe que é muito próxima do Paulo, principalmente. O Paulo é de BH. Ai, gente, delícia demais. Esse pessoal de Minas, olha, eu vou dizer... Eu moro perto, moro em Atibaia, quase divisa com Minas. Que delícia. Assim, não é só o pão de queijo que é muito bom, o povo mineiro é maravilhoso. Assim. Maravilhoso. Então, né, Bru, assim, teve... Eles têm uma coisa assim de trabalhar junto mesmo e trazer essa coisa do amor mesmo, assim, eu acho que... Em coisas simples, né? Nada requintado. Não. Que, na verdade, a vida é isso, né, gente? Não, e porque o teatro, ele tá muito mais perto do artesanato do que de outra coisa. Exatamente. É algo que se faz na labuta diária. Então, você precisa ter muita vontade empenhada lá, né? E eu acho que isso aconteceu de todo mundo da equipe. Né? Delícia. E temporada nova no Teatro Cacilda Becker. Isso. Vai até o dia 21 de outubro. Que delícia. Vou fazer um convite para quem está em casa? Vamos lá? Vai. Ali, ó. Então, a gente está reestreando o Armar, dia 5 de outubro, no Teatro Cacilda Becker. Fica até o dia 21 de outubro, sextas, sábados e domingos. Venha conferir. Né, Rita? Sim, vem que é muito legal. Procurando um lugar novo para conhecer? Que tal Atibaia? Aqui você encontra de tudo. E não precisa se preocupar com o que você vai trazer na mala. O que importa mesmo é a bagagem que você vai levar de volta para casa. Atibaia, bela por natureza. É com o governo dos Estados Unidos que a gente está lidando agora. A lei não pode fazer nada. É você que vai ter que tomar essa decisão.